Por isso que você está aqui. Dê um abraço no seu colega, né? Agora você vai olhar para ele de novo. Você vai dizer assim: você é a coisa mais linda que Deus fez. Seja bem-vinda essa noite a esse encontro da liturgia. Dê um abraço aí nele de novo. Eita, que coisa linda, né? Agora nós vamos invocar o Divino Espírito Santo, né? Para que o nosso encontro seja bem aproveitado. Que a gente possa estar aqui, sair, levar para nossas comunidades, entendendo a proposta da liturgia, tá bom? Então nós vamos invocar o Divino Espírito Santo cantando, tá bom? Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo mais uma vez, vamos lá. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre os todos nós, Espírito Santo então, que o Espírito Santo nos conduza a esse pequeno encontro, mas agora nós vamos aquecer o nosso coração, né? Nós vamos dizer assim, o amor de Deus é tão grande, tem as cadeiras, mas vai dar certo, né? O amor de Deus é tão grande, que me leva para frente, que me leva para trás, que me leva para o lado, que me leva para o outro. Vamos lá, foi só um ensaio, né? Vamos lá. O amor de Deus é tão grande, que me leva para frente, que me leva para trás, que me leva para o lado, que me leva para o outro, e show preguiça. Agora a música é assim: o meu coração era de pedra. Olha aí que coração duro, né? Resolvi abrir para Jesus. O Espírito de Deus veio sobre mim, né? Aí na hora vai dizer assim: fiquei molinho, molinho, molinho. Você vai descer até o chão, acho que dá para descer. Quem não puder, viu? Quem não puder, vai fazer. Imita, tá bom? Bora lá. 1, 2, 3. O meu coração era de pedra, resolvi abrir para Jesus. Eu e agiu sobre mim. Agora vai ser de novo, bora lá. O meu coração era de pedra, resolvi abrir. Veio e agiu sobre mim, fiquei mole, 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 mole para Jesus. Fiquei mole, 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 mole para Jesus. Então é com essa energia contagiante que vai iniciar o nosso pequeno encontro, né? Passa agora a palavra para a Maciele. Cadê a Maciele? Está lá embaixo, né? Então, nós vamos passar a palavra para você. Como é o seu nome? Alex, que vai conduzir o nosso pequeno encontro. Um bom pequeno encontro abençoado para todos nós. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse, acredito que segunda noite, né? Que você, primeira?
Ah, é a primeira. Eu estou abrindo, né? A gente está aqui para partilhar um pouco sobre a espiritualidade da liturgia. Mas antes disso, quero me apresentar, né? Meu nome é Alex Teófilo, sou da paróquia de São Manuel do Marco. Hoje sou acólito instituído da nossa diocese. Nós estamos na caminhada para o vocacionado ao diaconado permanente da diocese de Sobral. Sou casado com a Daiane, temos 2 filhos, o Gabriel e o Rafael, 15 anos de casado. Já fui seminarista da nossa diocese por 5 anos, né? E hoje sirvo na paróquia como MESC. Estamos também na PASCOM. Temos aqui o nosso irmão Lucas, né? A gente já tem uma caminhada junto na PASCOM. Uma pessoa que de fato a gente admira na PASCOM também. Temos um carinho especial pelo Lucas, né? Ajuda a gente também procura ajudar, e isso que é a igreja, né? E também na paróquia a gente se torna responsável com outras pessoas pela rádio, a Rádio Boa Nova FM, lá da nossa paróquia. Mas eu não vim aqui para falar de mim, eu vim aqui para falar de liturgia, né? Eu quero iniciar esse nosso encontro, a gente abrindo a palavra de Deus, no Evangelho da liturgia de hoje, Lucas capítulo 11, versículos do 5 ao 13. Eu peço a alguém que possa vir proclamar para a gente o Evangelho, pode ser? Quem se habilita? Pode ser. O Senhor esteja conosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Eis que Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Jesus lhes disse: Quando vocês rezarem, digam: Pai, santificado seja teu nome. Venha teu reino, o pão nosso cotidiano dai-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair na tentação. E disse também: Imaginem que um de vocês tem um amigo e vai procurá-lo no meio da noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer. Lá de dentro, o outro lhe responde: Não me incomode, a porta já está trancada e os meus filhos e eu estamos na cama. Não posso lhe levantar para lhe dar os pães. Eu lhes digo: ainda que ele não se levante para dar os pães, por ser seu amigo, vai se levantar ao menos por causa da insistência dele e lhe dará tudo aquilo de que necessita. Eu lhes digo ainda: peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e lhes será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. O que procura, encontra. E a quem bate, se abrirá. Quem de vocês, sendo pai, se o filho lhe pedir um peixe, em vez do peixe lhe dará uma cobra? Ou então, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês que são maus
sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação. Se insistimos com o Senhor, sem dúvida conseguiremos, né? A graça, aquilo que de fato nós precisamos. Por quê? Porque sem dúvida o Espírito Santo que age na bondade de Deus é o mesmo Espírito Santo que age em nós. Então o tema que hoje nós vamos refletir é espiritualidade e liturgia. O que é que vocês entendem por esse tema? Espiritualidade e liturgia. Que espiritualidade é essa? O que é que dentro da liturgia nos remete, nos chama a atenção para a espiritualidade? Algo que nos chama a atenção, isso aqui é espiritualidade na liturgia. Ninguém dá nada? Então vamos lá. O gesto litúrgico não é autêntico se não implica um compromisso de caridade. Um esforço sempre renovado por ter os sentimentos de Cristo Jesus e para uma contínua conversão. O gesto litúrgico não é autêntico se não implica um compromisso de caridade. Queridos irmãos e irmãs, se nós estamos na liturgia e se nós não formos à liturgia para servir com amor, e esse amor, ele também replica nesse compromisso, de nada vale o nosso ir, servir na liturgia. Nós precisamos estar abertos à ação litúrgica, mas antes de tudo isso, nós precisamos estar abertos, sem dúvida alguma, e isso nós não podemos ter no nosso coração, da ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos mover a essa caridade. É o Espírito Santo que vai nos mover a um compromisso. Então, na liturgia, nós precisamos estar abertos à graça, à ação do Espírito Santo. Porque se nós não tivermos, nós vamos simplesmente fazer por nós mesmos. Nós vamos simplesmente fazer pelo meu conhecimento, pela minha tecnologia, por aquilo que eu aprendi. Não, nós temos que fazer movidos pela ação e a vontade de Deus. Se assim nós fizermos, nós temos o compromisso e, sem dúvida, esse compromisso com amor. Um esforço sempre renovado por ter os sentimentos de Cristo Jesus. Como é que eu vou ter esse sentimento de Cristo? Como é que eu vou estar com os meus ouvidos sensíveis a ver a revelação de Jesus para mim, se eu não me abro a essa graça? Eu tenho que estar aberto a essa graça. Eu tenho que estar aberto à ação do Espírito Santo. A celebração litúrgica sem ou com fraca espiritualidade perde seu genuíno sabor que brota da acolhida, da presença e da ação do Espírito Santo. E não acontece a tão desejada conversão pastoral. Esta conversão deve encontrar na liturgia alimento
e orientações. Se nós não permitirmos que Deus faça a sua vontade, a sua obra em nós, a prática que nós tivermos na liturgia, e essa prática, quando nós a fazemos com compromisso e com amor, nós queremos essa conversão pastoral, ela não vai acontecer. Por que que ela não vai acontecer? Porque nós estamos fazendo por nós mesmos. Então, para a conversão pastoral, através da liturgia, através da nossa ação litúrgica acontecer, nós precisamos deixar Deus agir em nós. Nós não podemos estar ali também querendo que nós apareçamos, mas nós queremos que Cristo, através de nós, como servos inúteis da liturgia, se apresente àquela assembleia que ali está. Então nós somos esse canal da ação de Deus. Nós somos esse canal da ação do Espírito Santo. Então a espiritualidade da liturgia, ela acontece através de cada um de nós que fazemos parte dela, mas se nós deixarmos o Senhor agir em nós. A Eucaristia é a máxima expressão de toda a espiritualidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo. Ela é sempre um ato comunitário. Toda vez que nós nos encontramos na celebração litúrgica, nós estamos em um ato comunitário. Nós não estamos sozinhos. Quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, nós não recebemos somente para nós. Nós recebemos para nós, para os nossos, a nossa família é uma comunidade, mas nós também recebemos por aquela comunidade que ali está presente. Esse é o verdadeiro sentido de nós estarmos reunidos na celebração litúrgica, na celebração da Santa Missa. A comunidade eclesial tem na Eucaristia sua mesa por excelência, memorial da Páscoa do Senhor, banquete fraterno, penhor da vida definitiva, banquete fraterno. Ao nos reunirmos em torno da palavra, porque nós temos dois momentos na celebração da liturgia, na celebração da Santa Missa. O momento da palavra, Jesus que se dá na palavra e Jesus que se dá na Eucaristia. Nesse momento em que Jesus está se dando na Eucaristia, que ele está ali na mesa, fraternalmente, todos nós estamos participando do mesmo corpo, do mesmo sangue de Jesus Cristo. O mesmo Cristo que eu recebo é o mesmo Cristo que você recebe. Algumas vezes nós estamos dentro de uma celebração litúrgica, numa celebração da Santa Missa, e por algum motivo não deu. A Eucaristia, o ministro, o sacerdote, sabe que não vai dar para aquela assembleia que ali está presente. E aí a gente faz o quê? A gente começa a partir as partículas consagradas, né? Jesus Eucarístico. E às vezes a gente, nossa, eu vou receber só esse pedacinho, né? É só uma parte? Não, eu estou recebendo o Cristo por inteiro. Porque não sei se na paróquia de vocês tem a prática, né? Mas sempre tem, a grande maioria tem, os acólitos com a pateninha, né? Ali embaixo da nossa mão. Para quê? Para que nenhum fragmento possa cair. Porque aquele fragmento que cai da Eucaristia,
ali está Jesus Cristo em corpo e em sangue. Então é esse Jesus Cristo que nós fraternalmente participamos desse banquete. E o que é essa fraternidade, se não esse encontro comunitário, esse encontro eclesial? Nós precisamos ter isso bem claro no nosso coração, que quando nós participamos dessa celebração eucarística, nós não participamos para nós mesmos, mas nós estamos participando enquanto comunidade. É uma vivência comunitária. Ela transforma, a Eucaristia nos transforma em pessoas, em discípulos missionários de Jesus Cristo, testemunhas do Evangelho do Reino. Portanto, uma comunidade se forma e expressa sua fé católica na celebração da Eucaristia. Aqui é o retrato das nossas comunidades. Aqui é o retrato das nossas paróquias. Quer ver a cara, a face, né? A face de uma comunidade é estar diante dela na celebração da Eucaristia. E ali nós vamos ver a expressão comunitária daquela paróquia. Todos vivendo em comum. Nós vamos voltar aí aqui a relembrar, nós podemos lembrar dos primeiros cristãos que viviam e que tinham tudo, repartiam tudo em comum. É isso que nós fazemos na Eucaristia. Nós levamos as nossas dores, sim, cada um com a sua, sim, mas é o mesmo Cristo que vai ouvir a todos nós. Então até as nossas dores são partilhadas ali. Tem muitas dores comuns? Tem. Existem famílias com N dificuldades, que vão se encontrar as dificuldades de uma com a outra, vão aonde? Na mesa da Eucaristia, no Cristo que vai renovar, que vai dar vida àquela pessoa, àquela família, àquela comunidade. Então é na Eucaristia, é no encontro comunitário com Jesus presente na Eucaristia, que nós vamos ver a face da comunidade. Mesmo quando passa muito tempo sem ter esta possibilidade, e santifica o domingo pela celebração da palavra. Aqui é importante. Às vezes os nossos sacerdotes, nós não encontramos um sacerdote para celebrar a Santa Missa. Por quê? Porque ele foi para um encontro na diocese, a nível presbiteral. Um encontro presbiteral para Dom Vasconcelos chamou para os nossos sacerdotes estarem todos reunidos com ele na diocese. Então, o que é que vai haver na paróquia? Celebração da palavra. Ah, não vou não, hoje é só celebração. Não é assim que nós falamos? Eu estou me incluindo, né? Nós falamos assim, falamos erroneamente, né? Ali está Jesus na palavra, e ali está Jesus na Eucaristia. Agora, nós não teremos, na celebração da palavra, nós não teremos o sacrifício. Por quê? Porque ali não está um sacerdote. Olha aí o amor que nós devemos ter pelos nossos sacerdotes. Somente eles, e ponto final, só o sacerdote pode tornar novamente a nós vivenciarmos, e isso nós fazemos todos os dias que nós participamos da celebração da Eucaristia, esse sacrifício. Mas um sacrifício incruento, né? Porque não tem o derramamento do sangue. Mas ali é o sacrifício, é a Páscoa do Senhor. Mas o sacerdote, mas porque não temos o sacrifício de Jesus na Eucaristia, é menos importante? Nós não nos santificaremos com a palavra proclamada? Nós não nos santificaremos com Jesus, recebendo Jesus na Eucaristia? Sim,
Ali está Jesus palavra, ali está Jesus eucarístico. Por isso que as comunidades onde os sacerdotes não podem estar todos os domingos celebrando, celebra a palavra. Vamos santificar o nosso domingo. Vamos participar. Assim temos que ter o mesmo amor, a mesma caminhada que eu vou para a Santa Missa, eu vou para a celebração da palavra. É isso que nós temos que ter consciência. O concílio finalmente quis ver na liturgia uma epifania da igreja. Essa é a igreja em oração. Celebrando o culto divino, a igreja exprime o que é. Quando nós celebramos a Eucaristia, quando nós participamos da celebração da Santa Missa, nós estamos exprimindo, nós estamos mostrando para todos o que de fato a nossa igreja é. É isso, essa é a nossa expressão comunitária. Essa é a nossa expressão de amor a Jesus, quando nós participamos da celebração eucarística. O Papa Francisco nos alerta a respeito do mundanismo espiritual, que se esconde por trás de aparências de religiosidade e até mesmo de amor à igreja, buscando, em vez da glória do Senhor, a glória humana e o bem-estar pessoal de alguns. Há um cuidado exibicionista da liturgia. Aquilo que eu falei lá no início, né? Nós estamos servindo a Cristo. Quem tem que se apresentar na celebração da Santa Missa é Jesus Cristo. Não somos nós, não são os nossos sacerdotes, não são os ministros da Eucaristia, não é o comentarista, não é o leitor. Nós ali, todo o serviço que nós estamos prestando é para ser reconhecido, ser elevado Jesus Cristo. Então tenhamos muito cuidado quando nós formos servir, para nós servirmos não querendo aparecer, não querendo dizer que eu sou o melhor comentarista do que o outro, do que o meu outro irmão que fez o comentário ontem. Hoje eu vou arrasar no comentário, porque ontem o negócio desandou aqui. Mas hoje sou eu vou mostrar que eu sou melhor. Não é para isso que nós estamos para servir. Hoje eu vou fazer a melhor leitura, porque eu quero mostrar para todo mundo que eu leio bem. Não. Eu vou fazer a melhor leitura, porque eu estou dando essa abertura que Cristo age em mim. Eu estou aqui como um servo de Deus e é Ele que vai agir em mim. Deus me deu o dom da oratória, Deus me deu o dom de uma boa leitura, de uma boa dicção. Louvado seja Deus que Ele lhe deu isso, mas que não seja para se exibir. Então tenhamos isso no nosso coração. O cristão católico precisa da oração mais do que como um meio para conseguir alguma graça especial, para estar sempre na comunhão com aquele que vive em nós. O cristão católico precisa da oração para estar sempre na comunhão com aquele que vive em nós. Quando nós formos para escalado na liturgia, para o comentário, para fazer as leituras, para ir na coleta, não há, vamos colocar isso na nossa cabecinha, não há nenhum serviço dentro da liturgia mais importante do que o outro. Principalmente, eu vou ter essa consciência
se antes eu rezar. Em tudo na nossa vida, como cristão, nós temos que antes nos preparar em oração. Porque se nós nos preparamos em oração, nós temos sim essa certeza de que nós estamos nessa comunhão com o Cristo que habita em nós. A nossa ação dentro da liturgia, ela só será perfeita se nós antes nos prepararmos para ela. Porque se nós nos preparamos, se nós rezamos, então eu estou dando a essa abertura que eu falei lá no início, essa ação de Deus, essa ação do Espírito Santo para aquele ato, para aquele serviço que eu vou prestar a Cristo e à comunidade. Eu não estou ali para prestar um serviço ao Padre. Eu não estou ali para prestar um serviço a mim mesmo, aos meus que estão ali. Mas eu estou para prestar um serviço, primeiramente, a Jesus Cristo e segundo à comunidade. Todos nós que servimos na liturgia, nós estamos para servir a Cristo e à comunidade. Por isso, as diretrizes dizem que, na pastoral, é preciso superar a ideia de que o agir já é uma forma de oração. Então, quando nós servimos, nós já estamos praticando a oração? Sim, estamos. Mas lembre-se do que eu acabei de dizer. Não é porque o meu ato de servir já é uma oração que eu vou me acomodar e dizer, não, eu vou servir, então eu vou rezar. O Alex disse que se eu estivesse servindo, eu estou em oração. Está, disse e repito, você está. Mas você precisa se preparar para este serviço. Para que você, de fato, que de fato o seu agir seja uma oração, você precisa se preparar. Porque senão vai ser o nosso humano. E o nosso humano vai para onde? Para o exibicionismo. Quando confundimos agir com rezar, chegamos a abreviar ou dispensar os tempos de oração e de contemplação. A nossa oração ela tem que ser uma oração contemplativa. Gente, nós não podemos achar que a oração é só a gente falando, eu não vou deixar Jesus Cristo falar, não, ele tem que me ouvir. E fala. Não, para. A gente também tem que escutar. A gente tem que contemplar o Senhor. Então, quando nós também, na liturgia, nós podemos contemplar o Senhor? Podemos. Quando? Quando também dentro da liturgia a gente aproveita aqueles momentos de espaço que tem entre uma leitura e outra. Existem sacerdotes que também lá no final da liturgia, pós-comunhão, dá um tempinho para a gente contemplar o Cristo que a gente recebeu na Eucaristia. Outros não fazem, tão errado? Não. Mas é bom nós termos momentos contemplativos, momentos de encontro pessoal com Jesus no silêncio, para eu contemplar o Cristo Palavra, para eu contemplar o Cristo na Eucaristia? Não teve, pecou o sacerdote? Não pecou não, mas é bom que nós tenhamos. E nós também, quando formos nos preparar para um ato litúrgico, para um momento formativo, que a gente também se prepare contemplando o Senhor. A espiritualidade litúrgica requer o cultivo da espiritualidade pessoal. Eu só vou expressar a minha espiritualidade comunitária se eu tiver a minha espiritualidade pessoal. Eu jamais vou expressar uma espiritualidade verdadeira, se eu não a tenho na minha vida pessoal. Então, para eu ser essa expressão de espiritualidade para o meu irmão na liturgia,
na vida, ser testemunho, eu tenho que ter essa vida pessoal, esse encontro pessoal com Cristo. Uma vida de oração cria as melhores condições para vibrar na celebração eucarística. Então, é importante esse encontro pessoal com o Senhor. Hoje se faz necessária uma integração entre a liturgia com o estilo contemplativo e a necessidade de alimentar a oração pessoal nas fontes da vida sacramental da Igreja. Hoje se faz necessária uma integração entre a liturgia com estilo contemplativo e a necessidade de alimentar a oração pessoal nas fontes da vida sacramental da Igreja. É uma via de mão dupla, né? Eu preciso estar pessoalmente com o Senhor para eu servir bem na liturgia, e dentro dessa liturgia que eu me preparei para servir, que eu fui ao encontro do Senhor, esse sacramento que eu recebi da Eucaristia, esse sacramento que eu recebi, vou lá na iniciação à vida cristã, o meu batismo, a minha confirmação, tudo isso vai me ajudar na minha vida contemplativa. Tudo isso vai me ajudar no meu encontro pessoal com o Senhor. Tanto o meu encontro pessoal, como o meu encontro comunitário, eclesial com a minha comunidade. Por isso que nós temos que ter essa intimidade com o Senhor. Assim como não se põe o incenso em carvão apagado, que não vai servir, né? Será que vai sair a fumacinha se ele tiver apagado? Não, né? Não adianta a celebração litúrgica sem uma verdadeira oração individual. Nós não vamos expressar a palavra se nós não tivermos um encontro pessoal. Nós não vamos expressar, nós não vamos ser expressão para o nosso irmão. Jesus não vai ser expresso através de nós se nós não tivermos nessa vida contemplativa, nesse encontro pessoal com Cristo. Não adianta. Assim como o incenso não vai sair ali, não vai fazer o serviço dele de levar a nossa oração para o Senhor, o nosso encontro comunitário, as nossas orações, os nossos pedidos para Cristo, se o carvão estiver apagado, a nossa oração, o nosso serviço também de nada vai valer, se nós não estivermos em comunhão com o Senhor. Por isso que às vezes a gente até orienta, não estou comungando, não, por algum motivo eu não estou comungando, não estou recebendo Jesus na Eucaristia. Fui convidado para proclamar a palavra. Então é bom que eu mesmo, na minha consciência cristã, eu digo, não, meu irmão, vê aí outra pessoa, não preciso dar motivo, não é? Meu irmão, procura aí outra pessoa, hoje eu não estou bem, tal. Para quê? Isso já é expressão, isso é humildade. Isso é fazer o que os apóstolos fizeram ontem, né? Senhor, ensina-nos a rezar. Os apóstolos que estavam ali com Cristo todo dia. Acho que esse povo está ali perto do homem todo dia e não sabe rezar ainda. Eles humildemente disseram, Senhor, nós não sabemos. E nós não sabemos, né? Nós temos que aprender de fato todo dia a rezar. Nós temos que todos os dias aprender a estar com Jesus, estar pessoalmente com o Senhor. Nós temos que ter essa humildade. Preciso expressar o motivo para o meu irmão que me convidou para a escala? Não, mas eu digo, olha, hoje não, na próxima dá certo. Porque é para eu poder ter essa expressão na liturgia, para Cristo de fato
ter a sua ação litúrgica através de mim, que sou um servo inútil ali, eu tenho que estar nessa comunhão com Ele. O desejo espiritual é como fogo. A oração individual faz a pessoa se abrasar nesse fogo. Então, quando as brasas estão acesas, se põe o incenso da liturgia e se realiza a oração comunitária. Então, se eu expresso para a minha comunidade que eu estou nessa comunhão com Cristo, você pode ter certeza que eu também sou esse foguinho que vai ajudar o meu irmão que está na assembleia a acender o foguinho dele. Uma expressão bonita que a gente vê na celebração da Vigília Pascal. Celebração da Vigília Pascal, nós acendemos a nossa vela. A primeira vela é acesa através da onde? Do Círio Pascal. E é dela que vai acendendo todas as demais velas. Isso expressa a oração, isso expressa a unidade, isso expressa a vida comunitária da comunidade. Às vezes, nós queremos ali, vou levar o meu fósforozinho aqui, o meu isqueiro, para eu acender ali, porque o padre disse que eu tinha que levar a vela. Né? Não, beleza, leve a sua vela, mas espere. Alguém vai passar para você o fogo novo. Esse fogo novo, que é o Espírito Santo, que está lá na Vigília Pascal, nós temos que ser esse fogo novo todos os dias, na celebração da Eucaristia. Nós temos que ser esse fogo novo no encontro formativo como esse. Nós temos que ser um fogo novo na vida comunitária. Neste caminho espiritual, que tem as características de cada batizado, recordamos o lugar que na comunidade deve existir para celebrar o perdão e a misericórdia do Senhor. Precisamos incentivar ainda mais o sacramento da penitência. Lá na nossa paróquia, São Manuel do Marco, esse sacramento da penitência é bem vivenciado. Lá, todos os dias tem confissão, antes da Santa Missa. Todo dia tem gente se confessando. É incrível, né? Então, é bem praticado o sacramento da penitência na paróquia de Marco, né? Então é porque lá é melhor do que nas outras que não tem confissão todo dia? Não, né? É uma prática do Monsenhor Timbó, ele que implantou ali ser todos os dias, né? Antes da celebração da Santa Missa. Então sempre tem os penitentes mensais, quinzenais, né? Às vezes de 3 em 3 meses, mas temos essa expressão do sacramento da penitência. Então nós também temos que ser propagadores desse sacramento. O sacramento da penitência é importante para nós termos esse encontro, como a gente tanto tem falado, com Jesus Eucarístico, com Jesus na palavra. Nós precisamos estar bem, nós precisamos estar amigo do Senhor, nós precisamos estar próximo do Senhor. E para nós estarmos próximo do Senhor, limpinhos, com a roupa arrumadinha, cheirosinha, nós precisamos do sacramento da penitência. E quem é que pode nos conceder aqui na terra esse sacramento da penitência? Os nossos sacerdotes. Infelizmente, os nossos irmãos evangélicos não têm essa graça, até ignoram. Eu vou falar com um homem igual a mim? Ele não é igual a você. Ele não é igual a nós. Ele recebeu tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, né? Então vem lá de São Pedro hoje 266 papas. Toda essa hierarquia da nossa igreja chega
no nosso bispo, o nosso bispo que ordena os nossos sacerdotes, e eles são esse Cristo que estão ali nos ouvindo, com misericórdia. O Senhor nos escuta com misericórdia, através dos nossos sacerdotes. É o padre Edmilson que está perdoando em nome dele? Não. É o Monsenhor Timbó que está perdoando em nome dele? Não. Eles estão ali como servos do Senhor. E estão perdoando em nome de Cristo. Estão fazendo com que nós nos encontremos novamente com Jesus, lavando-nos dos nossos pecados. Pecados que todo dia nós cometemos. Aí todo dia eu preciso também estar no sacerdote? Não precisamos estar todos os dias. Mas nós precisamos, a igreja, ela tem caridade conosco. Ela diz assim: meu filho, pelo menos uma vez no ano, te confessa, né? Ela não diz, confessa todo dia, confessa, não, pelo menos uma vez, vai lá, te arrepende dos teus pecados, para você fazer dignamente esse encontro, né? Então, é esse sacramento da penitência que nós temos que propagar. Com certeza, neste caminho espiritual, não podem ser dispensadas expressões da piedade popular, sobretudo quando ligadas a um santo padroeiro ou à Virgem Maria. Por exemplo, a gente tem que motivar as nossas capelas, principalmente as nossas capelas, a sempre ter ali, dentro da vida da comunidade, um terço mariano, um encontro, se não tem ainda pastorais, mas que motive a pastoral litúrgica. Naquela comunidade não tem, vamos lá incentivar eles a criar a pastoral da liturgia, a equipe de liturgia, né? Vamos lá incentivar, não tem o texto missionário aqui, o encontro pessoal não tem, vamos incentivar, tem, está esmorecido, está ali se acabando o textinho, né? Vamos lá dar uma injeção nele. Essas expressões populares, as novenas, elas precisam também estar ativas no nosso dia a dia. Na paróquia também tem expressões populares, mas ainda está ali, depois da pandemia o negócio não voltou não retornou não. Vamos lá motivar para que se retorne, né? Isso é importante para a nossa caminhada enquanto igreja. A espiritualidade litúrgica entre escuta e vivência da palavra. A oração da igreja tem como alicerce a espiritualidade bíblica. Nós temos uma expressão de oratória na igreja, na celebração da liturgia. Onde é essa expressão oratória na celebração da Santa Missa? Desde o início dela até o final. Mas se expressa ainda mais na palavra. Se expressa também aonde? Nos nossos comentários. Por isso, nós devemos fazer bem. Por isso, quando nós formos fazer a escala de uma liturgia, a gente tem que procurar pessoas que possam também ter uma boa dicção, que possam ter uma boa leitura. Estamos excluindo os demais. Não é isso, né? Não é isso que a gente está fazendo. Mas a palavra, ela precisa ser escutada, ela precisa cair no nosso coração, e ela precisa, depois que cair no nosso coração, ela ter a sua ação. Então, como é que eu vou sair da celebração da Santa Missa? Para eu agir, porque quando nós saímos, nós estamos sendo enviados para a nossa missão, né? Se eu não escutei, se eu não entendi, então é por isso. Então a gente precisa ter essa expressão de uma boa oratória, de uma boa dicção, para que aquela palavra proclamada, para que aquela mensagem que ali foi dita, ela caia e ela produza frutos, caia nos terrenos
bondosos dos nossos corações, caia naquele terreno que está ali bem aguadinho, bem adubado, e aí ela vai produzir fruto. Mas para isso eu tenho que entender, né? Eu tenho que ouvir bem para ela poder ir fazendo o fruto dela. Recordemos as palavras dos profetas sobre a coerência entre culto e vida social. Quando na igreja se lê a Sagrada Escritura, é o próprio Deus que fala ao seu povo. É Cristo presente na sua palavra que anuncia o seu evangelho. Quando nós estamos proclamando a primeira leitura, quando nós estamos proclamando o Salmo, quando nós estamos proclamando a segunda leitura, as preces, nós não, voltamos a dizer, nós não estamos fazendo isso por nosso nome. E não é um livro de romance, um livro qualquer que nós estamos lendo, mas é a palavra do Senhor que está sendo proclamada. E aqui vale ressaltar também, eu não vou fazer a leitura, eu não vou ler a leitura, eu vou proclamar a leitura. Então é Cristo que está proclamando através de mim. Por isso que eu tenho que proclamar bem. Por isso que eu tenho que fazer uma boa leitura, eu tenho que me preparar antes. Eu tenho que ir ali em casa, ler, e também é importante que quando a gente chegue se eu já sei que eu estou escalado para proclamar a leitura naquele dia, eu me preparo em casa, mas eu também chegue ali na igreja, pegue o lecionário e vou folhear também, porque eu vou ter que saber onde é que está a fitinha. Principalmente se estiver sendo gravado, principalmente se estiver sendo irradiado. Nós não podemos deixar buracos na liturgia. A gente não pode espaçar muito tempo entre o amém com a proclamação da primeira leitura. Nós não podemos espaçar palavra do Senhor, graças a Deus, para proclamar o salmo, palavra do Senhor para começar o canto da aclamação. Nós não podemos deixar buracos na liturgia. Volto a dizer, principalmente se estiver sendo filmada, principalmente se estiver ali a rádio transmitindo. Não é porque fica estranho. Às vezes a pessoa que está em casa, principalmente no rádio, vai pensar, vixe, falhou, pá, muda. Aquela pessoa pode perder uma graça por conta de uma ação nossa dentro ali da liturgia, de uma falta nossa de atenção, né? Porque não, acabou, eu acho que deu problema, vai para outra frequência, né? Então é importante a gente não deixar espaços dentro da liturgia. A Assembleia vive uma profunda experiência do mistério de Deus, pela proclamação da palavra, pela escuta e pela homilia. Por isso que tem que ser bem proclamado, porque a Assembleia só vai viver esse mistério da proclamação da palavra, da escuta e da homilia, se de fato tiver alguém ali proclamando bem, se de fato tiver ali alguém lendo bem. Né? Então, para a gente vivenciar esses momentos aí, a gente tem que ter sabedoria, temos que ter caridade, né, na hora de a gente fazer essa escala. A palavra de Deus proclamada e explicada faz ecoar o mistério de Deus. É a voz de Deus que está ecoando nos nossos ouvidos, que vai para o nosso coração e que vai fazer a sua ação. A palavra de Deus, quando anunciada pela igreja e levada à prática, ilumina os fiéis pela atuação do Espírito Santo e os impele a viver
na totalidade o mistério do Senhor, recebida com fé. Move a conversão, quando nós a recebemos com fé, a vida resplandece de fé pessoal e comunitária. A palavra de Deus é o alimento da vida cristã e a fonte de toda oração da igreja. Então, quando nós escutamos a palavra do Senhor, está aí a fonte de toda a oração da nossa igreja, e não é só a nossa igreja local, é a nossa igreja universal. A mesma liturgia que hoje é proclamada aqui na paróquia de Acaraú, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Conceição, é a mesma palavra que o Papa Francisco celebrou hoje, a Santa Missa lá em Roma, aonde quer que ele esteja. Lá no Marco, lá na Diocese de Sobral, é a mesma liturgia. Isso demonstra o quê? Isso demonstra unidade. Essa mesma fonte de oração é para a igreja toda. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, o Alex terminou a sua explanação, mas nós vamos abrir para alguma pergunta ou algum comentário que alguém queira fazer. Então, fica à vontade. Se alguém tiver algum questionamento, algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que você até achou diferente que ele colocou aqui. Se quiserem questionar alguma coisa da prática mesmo, da liturgia, né? Eu comentava com ele inicialmente que, às vezes, as pessoas têm medo de comentar, de fazer algum comentário. Então, que se questionam o que falar, como fazer, como acolher. E, de repente, esse é o seu medo, esse é o seu questionamento. E o Alex, ele pode esclarecer, orientar de alguma forma. É uma pessoa muito bem entendida, já tem estudo e prática também nessa área. Realmente a Marciele tinha me dado algumas dicas ali, né, com relação à parte do comentário, por exemplo. Alex, como é que a gente pode se expressar no início, né, da celebração? Hoje, principalmente com o padre Edmilson, com certeza deve tocar nisso na palavra dele. Mas o novo documento do Papa Francisco, ele vai expressar isso, que nós não podemos iniciar uma celebração na Santa Missa, boa noite, bom dia, boa tarde. Não, como que a gente deve iniciar? Qual a expressão? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. A paz do Senhor esteja conosco, né? E assim vai as nossas expressões. Para início. Eu tenho medo, né? Como a Marciele falou, de comentar. Eu vou dizer uma coisa para vocês que aconteceu comigo. Eu era seminarista já vários comentários eu tinha feito, fazia programas na rádio, né? Cheguei um dia de férias, aí tinha uma senhora no Marco, que era a dona Gerarda, ela que ficava responsável pela liturgia na semana.
Aí ela chegou para mim, faltando ali 5 minutos para começar, era até celebração da palavra. Ela disse assim: meu filho, hoje você vai proclamar a leitura. Eu disse: eu? Não, senhora, vou não. Já fui logo a expressão de dizer que não ia, né? Por quê? Porque eu nunca tinha proclamado a leitura. Olha como é o ser humano, né? Eu estava ali por várias vezes como comentarista, eu estava ali por várias vezes no rádio, beleza, ninguém está vendo ninguém, né? Mas eu já tinha uma expressão, vamos dizer assim, com o público, né? Mas o fato do novo me causou medo. Então mas eu fui, né? Ela disse: não, é você que não tem mais ninguém, você é seminarista, você vai, né? E eu fui, mas, gente, parecia que eu estava flutuando. Eu estava ali no ambão, mas eu estava flutuando, mas fui. Então a gente tem que tirar esse nosso medo. E como é que a gente tira esse nosso medo? Na prática, né? Ah, mas eu tenho medo porque eu não tenho uma boa leitura. Então, pratica ali aquele comentário por algumas vezes durante o teu dia, né? Alguma palavra que você encontrou ali, chama o padre, chama alguém que você vê que tem uma expressão da oratória bem, um professor, alguém da comunidade que você vê que vai poder te ajudar, chama ele: ó, meu irmão, eu vou fazer o comentário da missa hoje, rapaz, mas tem essa palavrinha aqui que está pegando, eu não estou conseguindo expressar ela. A pessoa vai lhe ajudar, né? Agora a gente não pode também querer pegar em cima da hora, porque tanto a gente falou aqui que nós precisamos nos preparar, né? Se nós de fato nos prepararmos para aquele momento, para aquele serviço, pode ir sem medo, porque não é você que vai agir, é Deus que vai agir em você. Estou falando na missa, né? Qual a diferença entre fazer uma boa leitura e proclamar a leitura? Qual a diferença? É aquilo que eu acabei de dizer no início, né? Nós não fazemos a leitura, né? Nós proclamamos. Então a gente tem que tirar da consciência, né, da cabecinha do nosso povo esse fazer leitura, né? Ler a lei. Ah, eu vou ler a leitura hoje na missa. Não, eu vou proclamar a leitura. Por quê? Porque eu estou ali como um servo do Senhor, então é o Senhor que vai proclamar através de mim. Então não tem o fazer a leitura. A gente tem que tirar isso da nossa consciência, do nosso dia a dia, das nossas formações que a gente vem ali quanto cristão católico, não é? Tivemos várias vezes algum momento que alguém, mesmo praticando a palavra de Deus todo dia, participando da missa todo dia, ele expressa assim, mas não cabe mais hoje essa expressão, né? A gente tem que, de fato, proclamar a palavra, tá? Respondi? Antes da proclamação da primeira leitura, a liturgia diária sugere um comentário. Aí é recomendável mesmo que se faça esse comentário, ou é opcional, ou não fala nada, ou deixa correr a missa normalmente? Pronto, vamos lá. A nossa diocese de Sobral, alguns sacerdotes foram chamados, convidados a preparar um documento para a liturgia, né? Esse documento ele ainda não foi ainda divulgado para nós. Já foi feito vários estudos entre os sacerdotes que foram escolhidos, sim, já foi pontuado, sim, mas ainda não foi colocado. Volto ao documento agora do Papa Francisco. A orientação é que a gente tenha
o comentário inicial, e quanto menos comentário nós tivermos, melhor. Por quê? Por causa da expressão que tem que ser Cristo, né? Então, é opcional? Algumas paróquias fazem? Sim, por exemplo, a paróquia do Marco faz. A paróquia, não sei, vou dizer aqui, né? Vamos dizer, o Acaraú não faz. Está errado? Não, não está errado, né? Porém, para que se tenha uma unidade, a diocese está preparando essa unidade. E aí eu tenho certeza que nós vamos ter na nossa mente, né, a clareza da liturgia enquanto diocese, né? Pelo menos enquanto diocese, a gente tem certeza que a gente vai ter após a publicação desse documento. Na nossa igreja, talvez por negligência nossa mesmo, não temos ainda o lecionário. A gente usa a liturgia diária. Eu devo arranjar amanhã o lecionário ou a liturgia ainda serve por enquanto? Não tem problema. Enquanto não tem, gente, a gente vai trabalhar com o que nós temos, né? Agora, a gente pode fazer alguns momentos na comunidade, né, para arrecadar um dinheiro, porque não é barato as alfaias, né? Tudo aquilo que é de liturgia tem um valorzinho agregado muito forte, né, para o bolso. E aí, se a gente pode fazer bingos, motivações, pedir ajudas, para a gente... Aí eu aconselharia comprar qual primeiro? O dominical. Principalmente se na sua comunidade não tiver missa diária, liturgia diária, celebração, né, da palavra diária. Compre o lecionário dominical. Depois do dominical, compre o santoral, né, que são 3. É o dominical, o santoral e o semanal, né? Então faz nessa escala, né? Porque pode acontecer em algum momento você ter um santo ali, né? Uma festa, e aí você tem já o outro lecionário. Mas não tem na minha comunidade, pode pegar a Bíblia, posso pegar a liturgia diária? Pode. Agora, vamos evitar o quê? Os nossos celulares, né? Vamos evitar. Não tem a liturgia, não tem a Bíblia, e aí, o que é que eu vou fazer? Eu estou com o meu celular. Bote aqui discretamente, sem chamar a atenção, mas é bom? Não. É bom que se proclame na palavra. Amém ou misericórdia? Eu acho que o povo já disse assim, já deu. Mais nada a declarar, meu povo? Ficou claro para vocês? Algum comentário, nada mais? Vocês estão tão calados. Eu acho que o Alex vai sair assim. O povo silenciado, né? Conheço vocês, mas... exato, acho que ficaram intimidados. Mas, assim... antes de fazer o agradecimento ao Alex, lá atrás nós temos também um lanche para partilharmos. Essa formação, a Dona Rosária e eu, a Dona Rosária na paróquia, né, referência na liturgia do canto, e eu na liturgia da palavra.
Para quem não me conhece ainda, né, tem pessoas aqui que eu não conheço ainda muito bem, até porque nossas reuniões acontecem mais a nível mesmo aqui, né, da sede, Dona Rosário. A intenção é visitar as comunidades, conhecer, mas também quero dizer que nós nos colocamos à disposição para ouvi-los, para acompanhá-los e para favorecer momentos assim também, de liturgia, nas comunidades, né, nos grupos pastorais também. Sim. Outra pergunta. Pronto, o que é que deve ser feito? O comentarista, se houver naquela celebração um mestre de cerimônia, você chega para o mestre de cerimônia. Por quê? O mestre de cerimônia, ele é para ter na cabecinha dele tudo o que vai acontecer dentro da celebração, da Santa Missa. Não tem um mestre de cerimônia. Eu comentarista, chego para o sacerdote, né, antes. É bom que seja antes, porque, gente, tem uma coisa que a gente chama de ruído na liturgia. O que é o ruído na liturgia? É só a fala? Não. O ruído na liturgia, por exemplo, o comentarista se tocou depois da homilia. Vixe, eu não perguntei qual é a liturgia, a oração eucarística. Aí ele vai lá no ouvido do padre, chama a atenção da assembleia todinha. O que é que este menino está fazendo ali, conversando com o padre? Né? Então isso se chama ruído na liturgia. Para que não aconteça isso, é bom que se pergunte antes. O canto, o grupo de canto, né? Padre, a gente pode cantar o Glória hoje? Padre, a gente canta o ato penitencial? E assim vai, a paz, né? Os cantos inicial, o canto do evangelho, a aclamação ao evangelho, comunhão, ofertório, esse aí pela misericórdia, né? A gente não precisa estar ali perguntando ao sacerdote, vai ter, né? Mas a paz, o glória, então é bom a gente antes chegar no sacerdote e perguntar, né? A Maciele está lembrando aqui uma coisa muito importante. Eu vou dizer algo que aconteceu lá na nossa paróquia. Ó, a questão da postura. Aqui, né? No ambão. Gente, eu estou... só as mulheres? Não, né? Homens e mulheres, né? Eu estou para proclamar. Ó, vocês estão vendo a todo momento... em momento nenhum, eu encostei o microfone na minha boca. Não teve necessidade. Vocês não estão me escutando bem? Né? Então, a gente tem que ter também a distância do microfone. Né? Isso, com a prática, a gente vai ter? Sim. Né? A gente começa a ter, quando a gente pratica, tem a prática do microfone. Né? Mas... é só com quem tem prática? Não, a gente tem noção de quando a gente está com ele aqui, ó. Já faz diferença, né? Então, até mesmo com essa relação ao Covid, né? Quanto mais distante, melhor, né? Então, o microfone já é a gente tem que manter essa distância. Deixemos que quem está lá no som vá dando uma regulada. É por isso que tem o acólito, o sacristão ali, para ele podendo, porque cada pessoa tem uma
tonalidade de voz. Se a sua tonalidade de voz é mais baixinha, pode aproximar um pouquinho mais? Pode. A minha não, a minha é mais agravante. Se eu colocar, ela vai longe, né? Então a gente tem que ter noção, tá? A postura, aqui, ó, é porque não é transparente, mas eu estou com os meus pés retos, né? A minha coluna tem que estar ereta. Eu não posso, gente, ir proclamar a leitura, me escora aqui no ambão, né? Tem, né? Quantos tem? Se escora no ambão e toma-lhe a leitura, né? Proclamar ali a palavra com toda a vontade, né? Não, a gente tem que ter uma postura ereta. Outra coisa, é bom que a gente, ao ler, quando a gente lê, se você não tem a prática de ler na pontuação e voltar aqui o teu olhar para a Assembleia, e quando tu voltar, tu saber onde era que tu estavas, né? O que é que você faz? Vai com o dedinho, mas que você faça a pausa das pontuações e olhe para a Assembleia, né? Isso é importante, ó. Isso é comunicação, certo? É importante a gente ter essa leitura comunicativa, né? Porém, às vezes a gente não tem a prática, como eu falei, de quando voltar, eu voltar para onde eu parei. Tem problema, tá só você e o ambão. Pode ser o dedinho ali. Ah, quem está do lado está vendo. Não se importe com quem está vendo. Você está ali para proclamar bem, né? Então, a postura, a voz, o olhar para a Assembleia, isso tudo é importante, né? João, desculpa. Só porque está sendo gravado para o pessoal que... Bem, o leitor, ele está na Assembleia, ele vai se dirigir ao altar para poder fazer a proclamação da palavra. Quais comportamentos ele deve adotar antes da leitura? Por exemplo, referência, o que é que ele deve fazer também ao terminar a leitura, como ele deve fazer para se retirar também do altar. Pronto, eu vou falar a prática da nossa paróquia, né? Vou dizer como o que tem em algumas paróquias. Existem algumas paróquias que pedem aos leitores, vamos falar de uma missa dominical, né? Na missa dominical pede que todos, primeiro que proclamou a primeira leitura, ele proclamou, ele vinha para trás, né? Aí proclamou o salmo, ele vinha para trás. Quando proclamar a segunda leitura, os três saem, vão até a frente do altar. Gente, outra coisa, entendam, nós não estamos fazendo a reverência para o padre. Nós estamos fazendo para Cristo presente no altar, né? É isso que a gente está fazendo. Então, vem os três e faz a vênia, que a gente chama a vênia rasa. É essa que eu inclino pouco o meu corpo. A vênia profunda é essa que eu faço aqui, ó. A vênia rasa é mais para quem está com algum alfaio. Eu sou cruciferário, então eu faço a vênia rasa, ou eu nem faço, né? Tem alguns mestres de cerimônia que aconselham os coroinhas a nem fazerem a vênia. Por quê? Porque eles estão com um objeto litúrgico, participando literalmente ali da liturgia, né? Mas a vênia para os leitores é essa, é a vênia rasa, né? Os três fazem. Ou não, a nossa prática lá no Marco. Terminei de proclamar a primeira leitura antes, né? Vou subir no presbitério, não é no altar não, viu? Subir no presbitério, né? Ao subir, faço a vênia rasa. Aí os três, né? É bom que suba os três juntos, tá? Quando for iniciar.
Pelo menos no marco a gente faz assim. É um por um? Então vamos para a prática de vocês. Não vamos confundir, tá? Eu estou falando do marco, né? No marco sobe os 3. Aqui sobe um de cada vez. Continue fazendo a orientação do sacerdote, né? De vocês. Mas ao subir no presbitério, não vá direto para o ambão da palavra sem fazer a vênia. Terminou de proclamar a palavra, faz a vênia e desce para o seu lugar. Certinho? Diga lá, meu irmão. Vocês sabiam que o Jefferson é meu irmão? Então, é porque aqui nós subimos um de cada vez, mas o vênia, pela orientação do mestre de cerimônia, ela é feita no início e no término da missa. Aí, no caso, a gente já vai direto para a mesa da palavra. Quando a gente faz o vênia, a gente faz na mesa da palavra e não em frente, mas na lateral. Do próprio ambão, a gente se volta para a mesa da palavra e faz o vênia. Então vocês chegam aqui no ambão e faz para a palavra, é? Para a mesa, como a Marcela está mostrando. Tá. Entendi. Então mesa do altar. Tem gente que ainda faz pro quadro. Mas vocês passam pela frente? Já na lateral do ambão. Entendi. Então assim, gente, tá errado? Não, entendeu? A gente tem que fazer de acordo com a prática da sua paróquia, né? A nossa paróquia, os leitores sentam embaixo, na frente, primeiro banco, né? Na frente, e esperam o salmista vir, e o salmista já tem que estar, ele já sabe, principalmente se ele estiver no coro, ele já desce antes, porque ele sabe que os leitores vão esperar ele para os 3 subirem. Essa é a nossa prática no marco. Mas se vocês fazem ao lado do ambão da palavra, tranquilo, continue fazendo. Só não pode esquecer de fazer, né? É isso que a gente não pode. Aí, está fazendo para a palavra e para o Cristo no altar, né? Está fazendo para os dois, certo? Outra coisa que a gente tem que ter, que a gente não faz, né? Muitas vezes nós não fazemos, principalmente se nós estivermos servindo. Na liturgia, eu não sei qual é a prática também aqui, se quem está servindo comunga com o sacerdote no altar. Não? Mas eu vou falar em maneira geral, tá? Por exemplo, lá na paróquia do Marco, quem está servindo na liturgia, né? Os leitores não, mas o comentarista, o coroinha e o mestre, que está ali, recebe a comunhão eucarística com o sacerdote. Mas antes de nós recebermos, façamos a vênia. Nós temos que fazer reverência ao Senhor, né? Nós, quanto à Assembleia, antes de nós chegarmos, eu não estou fazendo para o ministro, não. Se eu faço para o ministro, vou nada. Você não está fazendo para ele, não, meu irmão. Você está fazendo para Jesus Cristo, que está ali com ele, né? Faço a vênia e recebo a Eucaristia. Para não atrapalhar a fila, o irmãozinho está ali na frente, já faça, né? Você já fez a sua reverência para Cristo, né? Para Jesus Cristo presente na Eucaristia, certo? É importante. Outra coisa importante, eu cheguei na igreja, vou participar da missa, né? Cheguei agora na igreja. Se eu tiver com algum problema no meu joelho, eu faço a minha reverência ou a vênia mais profunda, uma vez. Às vezes que eu passar em frente ao altar, se eu não fizer, eu não estou pecando. Liturgicamente, entendeu? Em momento nenhum eu vou estar, certo?
Por quê? Porque eu já cumprimentei, sim, o Senhor lá no início. Eu disse, ei, estou aqui, né? E aí, no final da Santa Missa, eu também faço a minha reverência. O bom é a genuflexão. E a genuflexão, a gente tem que fazer, gente, assim, ó. O joelho direito no chão, ó. Certo? E reto. Monsenhor Valdir, que hoje é servo de Deus, né? Ele fazia uma genuflexão perfeita. Mesmo na idadezinha dele. Você via a coluna dele reta. Com uma caridade. Ele fazia a genuflexão, né? Então ele sempre fazia no início e ele sempre fazia no final. Nunca deixou. Olha aí, ó, um exemplo do servo de Deus. Tanta gente falou em preparação antes de servir, né? Monsenhor chegava para celebrar, ele ia para frente do sacrário, antes de se ajoelhar, fazia a genuflexão, se ajoelhava, rezava, entrava para a sacristia, se paramentava, ia celebrar a Santa Missa. Terminava a Santa Missa, claro que antes de entrar na sacristia ele fazia a genuflexão com os coroinhas, né? Entrava, se desparamentava. Antes de sair, de ir para casa, genuflexão, rezava e ia para casa. Era essa a prática do servo de Deus. Toda celebração da Santa Missa. Qualquer igreja aonde ele fosse celebrar, ele ia antes no Santíssimo. É um grande exemplo de amor à Eucaristia. Amém? Agora é amém mesmo, né? A não ser que tenha mais alguma pergunta. Creio que não. A Carleta quer perguntar, aí atrás querem comentar? Bem, gente, eu dizia antes das perguntas surgirem novamente que a Dona Rosária representa a liturgia na paróquia no canto, né, e eu na palavra. E nós estamos à disposição. Então, olha, encostando o microfone aqui, né? É vice, gente. Eu sei que o correto é assim. Perdão. Então, nós apresentamos a proposta dessa formação litúrgica na preocupação mesmo de melhor servirmos a nossa igreja e colocarmos como centro mesmo Jesus Cristo nas nossas liturgias. Para que o Alex começava dizendo, né? Quem precisa aparecer, citou algumas vezes, é Cristo. Ele é o centro. Para que nós não nos percamos em tantos comentários, em tantas palavras, em tantas coisas desnecessárias na nossa liturgia. Mas também formação sempre é necessária e nunca é demais. Nós sempre precisamos aprender alguma coisa. Ninguém nunca sabe tudo, não é? Sócrates, um dos grandes filósofos, se considerava ignorante, porque ele sempre queria aprender mais. A hermenêutica. Né? Mas só sei que nada sei, Alex. Então, mas também como preocupação com a nossa festa da padroeira que está chegando. É uma preparação para melhor servirmos também na nossa festa. Eu dizia em outra reunião que nós queremos apresentar uma festa belíssima, mas o mais belo que precisa ter em tudo é a própria liturgia, é a própria celebração da Santa Missa, porque senão não faz sentido. Então, comentarista, leituras precisam ser bem feitas, bem proclamadas. Não se pode fazer de qualquer jeito, ou simplesmente se apresentar para ler, para comentar, porque é a festa da padroeira, enfim, né? É a festa da padroeira, eu quero participar.
E é importante participarmos, mas nós precisamos participar bem. Proclamarmos uma leitura bem, também com a espiritualidade, não só na dicção, não só no nosso modo de falar, de se expressar, porque tem gente que se expressa muito bem, mas nós precisamos também da espiritualidade. Ele falava aqui de coerência. Então, isso é muito importante, não pode faltar na nossa paróquia, nos nossos grupos, na nossa prática de liturgia. Não é? Então, foi por isso que nós trouxemos, que quisemos organizar esse momento. Queremos que vocês participem, né, ativamente. E amanhã nós daremos continuidade com os grupos de canto de maneira específica. Mas quem desejar também participar, mesmo não cantando, mesmo não tocando, sinta-se convidado. E no dia 16 nós teremos uma formação geral, e aí é todos nós mesmos, canto, palavra, com o nosso pároco, o Padre Edmilson, também aqui, a partir das 9h30, depois da Santa Missa, pela manhã, nós estaremos aqui, queremos contar com a presença de vocês, que ele também, ele fez questão de sentar com os grupos, né? Ele quer esse momento também antes da nossa festa da padroeira e dar algumas orientações também. Mas eu quero chamar o Alex novamente aqui para agradecer, rezarmos por ele também, ele que é do Marco e veio com um colega ali, o Sidney, da paróquia vizinha, Celsolândia. E o Sidney pode até também receber oração, claro, né, Sidney? Mas antes eu quero chamar a Bruna aqui, que vai dar uma lembrança ao Alex. É só para manifestar também o nosso carinho. E nós vamos... Nós vamos rezar pelos nossos irmãos, o Sidney, que está ali, e o Alex. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso irmão. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição agradece pela sua disponibilidade, por esta noite ser dedicada a nós, a nossa formação. Amém. Lá atrás nós temos um lanche partilhado. Que Nossa Senhora, a Mãe da Providência, abençoe o nosso lanche e abençoe o nosso retorno para as nossas casas. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma santa noite. Agradecer a Pascom, que não mediu esforços para estar aqui, para gravar,